E o Clássico Alvinegro na Vila Belmiro terminou com vitória do Peixe, um resultado magro, uma vitória apenas por 1-0, mas que confirma esse começo de ano espetacular do Santos e até surpreendente nessa equipe que está em reconstrução após o rebaixamento para o campeonato da Série B na temporada passada e que também confirma esse momento desesperador do Corinthians neste comecinho de 2024 e que deixa, sem dúvida, o torcedor corintiano de cabelo em pé, pensando o que pode ser essa sequência de Campeonato Paulista e a sequência da temporada como um todo, que começa de maneira... Acho que nem nos piores sonhos do torcedor corintiano ele poderia imaginar um começo de ano tão complicado como tem sido para esse time do Corinthians. Mas então vamos falar um pouquinho sobre o Clássico, sobre a vitória do Peixe e o que esse resultado, as ramificações dessa partida podem causar tanto para Santos quanto para Corinthians. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Felipe Salchuk, é um prazer tê-los aqui comigo novamente e agora vamos falar sobre Santos e Corinthians. Muito bem, então para a gente começar analisando um pouco a situação de Santos, a situação de Corinthians nessas primeiras 6 rodadas de Campeonato Paulista, esses primeiros jogos da temporada, vamos falar um pouquinho do que foi esse clássico na Vila Belmiro, de duas equipes que chegam em situações literalmente opostas, o Santos vindo de 5 vitórias no campeonato e apenas uma derrota, essa derrota sendo o clássico contra o Palmeiras, que foi disputado no Allianz Parque, uma derrota por 2-1, e um Corinthians que chega de 5 derrotas seguidas. Este é o pior começo de temporada, o pior começo de Campeonato Paulista da equipe corintiana desde a década de 30. Então, quase 100 anos que o Corinthians não começava uma temporada tão mal assim, o que ajuda a entender um pouco do desespero, da preocupação e da revolta do torcedor do Timão com esse começo de 2024. Foram derrotas para Ituano, que tem talvez um dos piores elencos, um dos piores times desse Campeonato Paulista. Derrota para o São Bernardo, um jogo em que o Corinthians teve um a mais praticamente o jogo inteiro. Teve a quebra do tabu, perdendo para o São Paulo em casa. Depois o 3-1 para o Novo Horizontino, jogando também na Neoquímica Arena, assim, um jogo inacreditável, que marcou inclusive a última partida do Mano Menezes como treinador do Corinthians. E agora, contra o Santos, fora de casa, a equipe que tinha e ainda tem o melhor aproveitamento, a equipe que lidera a tabela geral do campeonato, um rival direto, jogando na Vila Belmiro, mais uma vez, uma derrota do Corinthians por 1-0. Então, já deu para entender um pouco a dicotomia, a diferença entre os dois rivais chegando para esse duelo. E um jogo que foi dentro do previsto, em que se esperava um Santos ofensivo, indo para cima do Corinthians, que ainda é um time muito desorganizado, ainda mais agora com troca de treinador, que chegou o Antônio Oliveira. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, falando mais especificamente do Corinthians no decorrer desse vídeo, mas que ainda tinha o Thiago Kozlowski como o seu técnico interino para essa partida, então é óbvio que não tinha como esperar muita coisa de diferente do Timão nesse confronto, mas foi mais uma vez um Corinthians muito desorganizado, perdido, afastado em campo, enquanto o Santos na mão do Fábio Carille, que começa a temporada muito bem, um time muito renovado, muito diferente do que foi o Santos de 2023, que, como todo mundo sabe, foi o pior ano da história do Peixe, em seus mais de 100 anos de muita história e muitas conquistas, pois o Santos foi rebaixado pela Série B pela primeira vez. Então era óbvio que esse time precisava de uma reestruturação completa e ela vem dando muitos resultados até aqui. O Santos tem um elenco fortalecido, com peças muito interessantes e que envolveram o time do Corinthians. O primeiro tempo inteiro foi um verdadeiro domínio do Santos, que poderia ter feito mais do que apenas 1-0, que com o gol do João Schmidt de cabeça, um jogador que inclusive chegou esse ano e está jogando muito bem pelo time da Vila, um gol de cabeça num escanteio cobrado pelo lado esquerdo do ataque santista. E o primeiro tempo foi isso, um Santos dominante, envolvendo o Corinthians, que praticamente não conseguiu ficar com a bola no pé e que poderia e deveria ter sido mais do que apenas esse 1-0. No segundo tempo, mais uma vez o Santos voltou a cair um pouco de ritmo, o físico parece que pegou novamente o time nesse segundo tempo, que começou a afrouxar um pouco a marcação, a intensidade, parou de criar tanto, e o Corinthians não é como se tivesse tido uma baita reação, que o segundo tempo o jogo virou completamente,
e o time visitante conseguiu criar muitas oportunidades. Não foi o caso, mas com o jogo apenas 1-0, depois do Santos ter perdido a chance de ampliar o placar, foi um resultado perigoso, porque chegou nos acréscimos, no finalzinho do jogo, foi quando o Corinthians criou suas melhores oportunidades, primeiro com uma falta do Rojas na entrada da área, um chute muito forte, a bola por fora da barreira, a visão ali encoberta para o João Paulo, mas a sorte dele é que o chute foi no meio do gol, e que se ela fosse um pouquinho mais para o canto, acho que dificilmente ele conseguiria fazer a defesa, porque realmente foi uma falta muito potente do meia do Corinthians. Então teve essa boa defesa do João Paulo, e um pouco tempo depois, um chute de fora da área do principal jogador do Corinthians nessa partida, e o reforço mais aguardado desse ano, que finalmente conseguiu estrear pelo Timão, que foi o Rodrigo Garro, que chega para ser o cara do time, o camisa 10, a cabeça pensante. Ele conseguiu um chute de canhota de fora da área, um chute até meio despretensioso pela distância que tinha do gol, mas a bola foi bem colocada e obrigou o João Paulo a fazer uma boa defesa para garantir a vitória do Santos até o apito final, dando números finais ao clássico, que terminou então com a vitória do Peixe e mais uma derrota do Corinthians. Olha, um jogo que confirma os momentos completamente opostos dessas duas equipes. Um Santos que tem feito tudo muito certo neste ano de reconstrução após o rebaixamento e que começa a temporada muito bem. Em compensação, um Corinthians perdido, que fica cada vez mais difícil para o torcedor enxergar essa luz no fim do túnel, porque seja dentro de campo, seja fora de campo, a vida do Corinthians em 2024 começa bastante complicada. Mas agora vamos então analisar um pouquinho especificamente do momento do Santos e do momento do Corinthians, começando pelo time da Vila, o time da casa, que saiu vencedor desse clássico pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Bem, e para a gente entender o momento desse Santos de 2024, é inevitável a gente lembrar o que foi o ano de 2023. É claro que o torcedor santista, se pudesse apagar tudo o que aconteceu na temporada passada, excluir esse ano da história do Peixe, ele poderia, assim, com um estalar de dedos, uma tranquilidade muito grande, porque foi um ano muito sofrido, em que o Santos apanhou muito e sofreu muito nas mãos do seu antigo presidente, Andrés Rueda, que destruiu a equipe santista na temporada passada, e que, óbvio, é um nome que causa muita revolta, que dá até, quando o torcedor santista escuta o nome do antigo presidente, até arrepia, bate aquele calafrio, porque o que este senhor fez com o time da Vila realmente foi algo assim para entrar na história como uma das piores gestões dos grandes do futebol paulista, do futebol brasileiro de modo geral, porque a coisa foi realmente muito feia. O Santos no ano passado tinha um elenco muito, muito fraco, muito frágil, e no Campeonato Brasileiro, que é cada vez mais forte, com equipes de fora do eixo muito organizadas. Você pega exemplos como Cuiabá, Fortaleza, são equipes que estão cada vez mais fortes. O Fortaleza, campeão da Sul-Americana, frequentemente participando de Libertadores. O Cuiabá, que tem um projeto de investimento muito legal, que também é uma equipe do Mato Grosso que começa a ganhar o seu espaço, a se firmar na Série A. Então, cada vez mais, esses times de fora exigem que os grandes, as equipes ali entre as 12 principais do futebol brasileiro, eles realmente precisem de gestões competentes, montar times competitivos, porque não tem vida fácil. E o Santos foi mais uma prova disso, porque o rebaixamento veio depois de muito alarde, muita preocupação, tudo que começou com o Campeonato Paulista já muito complicado do Santos, em 2023, em que o time chegou até a última rodada com chance de ser rebaixado. É claro que, enfim, o regulamento do Paulistão é algo complicado, pois o Santos chegou com chance de cair, mas ao mesmo tempo tinha chance de classificar para o mata-mata, aquela coisa meio maluca, mas enfim, o rebaixamento no Paulista não veio, mas o Santos continuou operando da mesma forma ao longo de todo o ano, e no Brasileiro foi inevitável. Então o Santos precisava de uma reformulação completa, colocar tudo abaixo e começar do zero, tentando eliminar tudo que foi feito no passado recente no clube, para que possa aos poucos retomar a sua grandeza, o seu protagonismo no futebol brasileiro. E com o presidente Marcelo Teixeira assumindo o Santos nessa temporada, o cenário muito rapidamente já começa a mudar.
O Santos contratou coisa de 12, 13 jogadores que chegaram para reforçar a equipe esse ano, agora comandados pelo Fábio Carille, que, enfim, teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, foi campeão brasileiro, treinou o Santos há algumas temporadas também. E o começo é muito surpreendente do time da Vila nesse Campeonato Paulista, que muito rapidamente já ganhou a confiança do seu torcedor, mesmo ainda muito machucado em muito sentido com tudo o que aconteceu. Já parece ser uma ligação que começa a se formar para esse novo Santos para essa temporada, que vai disputar uma Série B pela primeira vez. Tem outros objetivos, o Santos não se classificou nem para a Copa do Brasil para esse ano. Então a temporada do Peixe é Paulistão e Campeonato Brasileiro, claro, com a grande prioridade sendo voltar para a Série A em 2025. E este é um Santos que a reconstrução feita pelo presidente Marcelo Teixeira até aqui tem dado resultados quase que imediatos, trazendo jogadores talentosos, alguns que estavam escanteados em outros clubes, inclusive o Corinthians. Hoje, personagens importantes desse comecinho de temporada do time da Vila incluem nomes como Gil, Juliano, que faziam parte do Corinthians, outros reforços como Otero e Casares, que também passaram recentemente pelo Corinthians e que tiveram passagens não de muito sucesso, mas que nesse Santos, que está em reconstrução, tem se encaixado muito bem. Além disso, no ataque, William Bigode, o Guilherme, que veio do Fortaleza e faz um comecinho de ano muito interessante, a dupla de zaga com Gil e o Joaquim, que é um zagueiro muito bom, muito promissor. Nas laterais, do lado esquerdo, tem o Felipe Jonathan, que está machucado, tem o Rainer jogando improvisado como lateral esquerdo, que foi muito bem nesse jogo também. Então o Santos que aos poucos vai tomando forma. É uma dupla de volantes que me agrada muito, o Diego Pituca e João Schmidt, são volantes que têm muita qualidade e uma visão de jogo assim ímpar, e que principalmente um ano de Série B, pensando que o Santos muitas vezes jogará contra times mais fechados, tendo que propor o jogo. Eu gosto muito desse meio campo com o Pituca e com o João Schmidt, eu acho que pode dar muito certo, e os dois começam a temporada jogando muito bem também. Nesse esquema do Fábio Carille, que tem jogado com muita intensidade, muita aproximação, o Santos que ocupa bem os espaços e cria muitas chances nas suas partidas. Não foi diferente contra o Corinthians, a bola não entrou mais do que poderia, foi 1-0, um placar magro, mas que foi suficiente para a vitória e que confirma esse começo de ano muito bom do Santos. É claro que tem que regular as expectativas, não tem nada ganho, não dá para pensar que a Série B já está decidida e que o Santos já voltou para a Série A. É um processo que tem para onde crescer, tem para onde melhorar. Mas esse Santos é promissor e eu acredito que com esse elenco que foi formado, talvez para esse ano, eu acho que pode render muito bem o Santos. Eu aposto e acredito sem muitas dúvidas que o Santos voltará para a Série A no ano que vem, e eu acho que esse elenco montado para a Série B talvez não tivesse sido rebaixado na temporada passada. É algo até curioso de se pensar, mas enfim, a realidade é essa. Agora é uma nova gestão, um novo elenco, e que parece que agora entende o que é jogar pelo Santos Futebol Clube neste começo de ano que tem sido muito bom e muito promissor para o time da Vila. Mas em compensação, se esse resultado foi muito bom e apenas confirmou a boa fase do Peixe, no lado do Timão a coisa está cada vez mais preocupante. E do lado do Corinthians, bagunça define o que é o time de Itaquera em 2024. Seja dentro de campo, seja fora dele, o Corinthians tem sido uma fábrica de memes, de piada, de situações inacreditáveis, proporcionadas especialmente pela diretoria, na figura do presidente Augusto Melo, do diretor de futebol, o Rubão, que, nos últimos dias estava até no Instagram pedindo dicas e abrindo caixa de comentários para os torcedores para indicarem jogadores, treinadores, uma situação que é difícil você acreditar que esses caras estão comandando um clube do tamanho do Corinthians. E, é a definição do amadorismo, de não saber o que está fazendo, de incompetência, para dizer o mínimo, porque é um clube que também sofreu na temporada passada. O Corinthians brigou para não cair, conseguiu escapar. A chapa da situação finalmente saiu do poder depois de quase 20 anos comandando o Corinthians. O Duílio, que deixou uma herança
terrível para qualquer pessoa, qualquer presidente que fosse assumir o Corinthians a partir desse ano, mas é inegável que quem está no poder agora não mudou o Corinthians de rumo e segue agravando apenas o problema de tudo aquilo que já havia sido deixado, que seria muito difícil de trabalhar, de contornar essa situação, seria algo que levaria muito tempo, mas que o caminho tem sido exatamente o oposto disso. Porque a situação do Corinthians é cada vez mais complicada, de muito amadorismo, sejam com declarações, contratações, teve a confirmação do Lucas Veríssimo, que não ficou, a vinda do Mateuzinho, que não havia sido fechado o contrato, ele voltou para o Flamengo e agora parece que está finalmente sendo acertado e vindo definitivamente para o Corinthians. Agora o clube fechou a contratação por quase 25 milhões do Pedro Raul, que teve uma passagem tenebrosa pelo Vasco. O torcedor vascaíno escuta o nome do Pedro Raul, também já bate aquele frio na espinha, que foi algo assim, uma passagem muito, muito complicada do atacante, e que agora chega para o Corinthians por uma bagatela de 25 milhões, sendo que é um time que tem muitos buracos. Eu não acho que o Pedro Raul seja a resposta para a posição de centroavante, que tem o Yuri Alberto, que também foi feito um investimento gigantesco e que simplesmente não consegue jogar. É um time cheio de buracos, cheio de problemas na defesa, no meio-campo, no ataque, e que joga uma pressão gigantesca pelo grande nome do time que chegou para essa temporada, que foi o Rodrigo Garro, que depois de muito tempo, muitos problemas para conseguir inscrever o jogador, ele finalmente conseguiu estrear, foi muito bem, para mim foi o destaque do Corinthians nesse jogo contra o Santos, foi quem procurou fazer algo diferente, quem procurou o jogo, finalizações, deixar os seus companheiros em boas posições para criar alguma jogada, mas é muito difícil, porque o Corinthians ele é um nada, ele é um time completamente desorganizado, que não tem ideia do que fazer com a bola, isso quando consegue ficar com a bola no pé, porque nesse jogo, por exemplo, no primeiro tempo, o Corinthians praticamente não teve a bola em sua posse. Então a pressão sobre o Garro já é algo muito grande, porque o Corinthians precisa que ele seja tudo aquilo que se espera dele. E até injusto você colocar essa pressão num cara que está mudando de país agora, que está chegando para um futebol completamente diferente, num clube da dimensão do Corinthians e com a crise e todos os problemas atuais, você colocar toda a expectativa em um cara que está chegando agora, que está dando seus primeiros passos como um jogador do Corinthians, em meio a toda essa bagunça, dentro de campo e fora dele. Agora, sem Mano Menezes, em que o clube será comandado a partir de agora pelo Antônio Oliveira, que era treinador do Cuiabá, e que eu acho que é um nome interessante, e que pode fazer esse time dar certo, um cara que já está no futebol brasileiro há algum tempo, entende melhor a situação, o que é o Corinthians. Claro que assim, são muitas coisas que precisam se alinhar para o clube sair dessa situação. Eu acho que o Antônio Oliveira, dentre as opções de momento, talvez fosse uma das melhores opções que o Corinthians tem. Então, até aqui, eu acho que pode ser um dos poucos acertos que a diretoria teve até agora. Eu acho que o Antônio Oliveira é um nome interessante para buscar transformar esse Corinthians para o decorrer do Campeonato Paulista, para o decorrer da temporada, mas é inevitável. O Corinthians hoje é o vice-lanterna, à frente apenas do Santo André, com 18 pontos disputados até aqui. O time de Itaquera conquistou apenas 3, aquela vitória contra o Guarani no primeiro jogo do ano. Então, muita coisa tem que mudar e cada jogo que passa fica mais difícil acreditar que essa mudança pode vir de uma hora para outra, que seja algo rápido. E o Campeonato Paulista é um campeonato curto, de apenas 12 rodadas. E, enfim, o nível tem equipes muito mais fracas. O Corinthians tem um elenco pouco qualificado e cheio de buracos, que não deveria estar nessa situação, numa situação tão grave assim. Pro Paulista, esse time do Corinthians tende a se livrar com uma certa tranquilidade. É o mínimo que se espera de um time dessa grandeza, e com esse elenco pro Paulista, é algo que não dá nem para cogitar um rebaixamento, que uma queda para a Série A2 seria algo que, nossa, seria muito difícil o clube se recuperar de um rebaixamento para a Série A2 no Campeonato Paulista. Mas para o brasileiro, a coisa realmente, eu acho que o calo aperta. A gente viu o que aconteceu com o Santos na temporada passada, inclusive uma comparação que é feita por todos os cantos neste momento. Seria o Corinthians de 2024, o Santos de 2023? Os primeiros passos são muito,
muito semelhantes até aqui. Se o Corinthians não se mexer e continuar insistindo neste mesmo modus operandi, com este mesmo elenco, a mesma forma de encarar o futebol e a construção do time, o resultado pode ser muito parecido com o que foi o do Santos em 2023. Então, o torcedor tem todo o direito de estar desesperado, revoltado e desesperançoso, porque até o momento o Timão ele não dá nenhuma perspectiva de melhora a curto prazo. E se continuar assim, pode ser tarde demais em determinado momento. Então, os dois rivais estão em momentos bastante diferentes, um Santos em reconstrução e um Corinthians dando passos largos para a destruição. Infelizmente, é uma coisa que é inegável neste momento, e o torcedor ele está bastante preocupado com o presente e com o futuro do Corinthians. Então, torcedor santista, torcedor corintiano, eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam do clássico, suas expectativas para o restante do Paulistão, o que vocês esperam, o que vocês desejam ou rezam para que aconteça daqui para frente, que o Corinthians escape logo dessa situação, o Santos, quem sabe, vislumbrando finais, um título de Campeonato Paulista para marcar de vez essa recuperação. Enfim, quero ouvir a opinião de vocês. Peço para que deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem esse vídeo que ajuda muito neste projeto que está apenas começando. E mais uma vez, foi um enorme prazer tê-lo com vocês aqui, falando sobre esporte, falando sobre futebol. Dessa vez, falando sobre a situação dos rivais alvinegros de São Paulo. Então eu vou encerrando por aqui, nos vemos em uma próxima oportunidade e até lá. Um abraço.